Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 13 de novembro de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje são sobre as ações que se multiplicaram pelo menos 10 vezes aí no passado e a gente vai tentar descobrir aí alguns motivos que elas conseguiram fazer esse movimento para a gente tentar ver aí se a gente, pelo menos nesse pequeno tempo, a gente consegue ter alguma ideia de qual delas pode ser talvez a próxima, sempre mostrando que esse é um movimento que demora bastante tempo, né? E essa ideia, tá, de Ten Bagger, ela é tirada desse livro daqui, ó, O Jeito Peter Lynch de Investir, que é um livro do maior gestor de fundos dos Estados Unidos na década de 80. Ele geriu o Fidelity, que bateu qualquer outro fundo lá naquela década e ganhou de longe do S&P 500. Ele tem uma maneira muito peculiar de se investir em ações, que a gente já falou em um outro vídeo, que eu vou tentar colocar aqui em cima para vocês depois poderem ver. Então, enquanto isso, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da música a gente já começa. Antes da gente começar o vídeo, é importante a gente falar que esse termo de ten bagger ele foi cunhado pelo próprio Peter Lynch, porque no beisebol, quando faz um home run e passa as 4 bases, é um four bagger. Então, nesse caso aí, ten bagger seria 10 vezes o crescimento das ações em si. Só que o momento que você entra na bolsa, ele é muito importante também. E aí, o que, que acontece? Antes da gente começar a ver as ações que subiram 10 vezes, né? Aí, quando eu falo 10 vezes, são 1000%. Antes da gente ver essas ações, é importante a gente ver aqui o gráfico de novo do Ibovespa. Aqui no gráfico do Ibovespa, a gente vê aqui um gráfico mensal de 2003 até 2017. Para efeito desse vídeo, a gente vai usar aí 2008 até 2017 e a gente vai pegar esse dia aqui de topo, que foi dia 21 de maio de 2008, e esse dia aqui de fundo, tá? 11 de novembro de 2008. A gente vê que em 6 meses a bolsa perdeu aqui 60% naquele período e vai ver como faz diferença entrar mais próximo desse valor, até porque o valor mínimo ninguém mesmo vai acertar, do que entrar nesse valor. A gente vai ver aí a diferença de variações. Outro ponto importante também é a gente ver a bolsa ter caído aqui de 2013 até 2016, uma queda de 31,57%. A gente vai analisar quais foram as melhores ações no período, se teve alguma ten bagger aí ou não, alguma ação que subiu 1000% ou não. E finalmente esse período atual aqui de uma forte alta, a gente vai ver se nesse período já tem alguma ten bagger, né, alguma ação que subiu mais de 1000% apenas em um ano e meio ou não. Tá? Intuitivamente é muito mais fácil ter tido uma ten bagger daqui até aqui do que daqui até aqui. Tá? Mas a gente vai olhar agora com calma aí na planilha que eu fiz. Tá? Enfim, a planilha que eu fiz, ela vai ser disponibilizada para ser baixada. Eu gratuitamente mesmo, dessa eu não vou cobrar, até porque só tem valores de cotações e um número dividido pelo outro. E eu acho que é fundamental aí as pessoas também entenderem essa situação. A planilha agora que eu vou apresentar para vocês, ela foi feita com dados do Guiinvest Pro e eu vou disponibilizar para baixar lá no www.dicadehoje7.com/planilhas, que está aparecendo aqui embaixo. Não sei se vai estar já disponível hoje, tá? Mas terça ou quarta-feira já deve estar com certeza. Então a gente vê aqui as ações que mais subiram nesse período, no período desde 21 de maio de 2008 a 10 de novembro de 2017. Lembrando que esse aqui é o período de topo, que a bolsa chegou lá a 73.800 pontos.
um valor inclusive maior do que o valor do fechamento da sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017. Então, a gente tem aqui as únicas ações que foram ten-bagger foram a DIMED, nesse período, a Azevedo PN e a companhia Hering. É importante a gente perceber aqui que nem sempre vão ser ações conhecidas. Às vezes vão ser ações que viraram conhecidas nesse tempo. A gente vai ver aqui, ó, Equatorial, Santander, Grendene, Odontoprev, Sanepar, M. Dias Branco, Lojas Renner, foram ações que viraram conhecidas aí ao longo do tempo, tá? Mas elas talvez lá atrás ainda não fossem tão conhecidas assim. Normalmente são empresas aí menores que conseguem ter esse efeito de multiplicação aí, e o próprio Peter Lynch explica isso muito bem no livro dele. Para efeito de comparação aqui, eu peguei exatamente a cotação que estava naquele fundo ali no gráfico que a gente viu no início desse vídeo, no Ibovespa, e a gente vê aí uma grande diferença entre as variações aí em 9 anos e meio e em 9 anos. Como ficou melhor para a empresa agora em 9 anos? Então a gente vê o seguinte, ó, 1.088% da DIMED, só o fato de ter entrado num período melhor aí de mínima da bolsa, 1.991%. 931% de Hering virou 1.901%. Vocês vão entender por que eu não falei de Azevedo já, tá? Aí a gente tem aqui um FIA, aqui no meio. Então eu vou pular, porque aqui o foco é ações. Santander, ó, 798 para 1.157. Equatorial, 760 para 1.211. E aí, assim por diante. O que me chamou muita atenção foi Exetec aqui, ó, subiu 4 vezes o valor de 468 para 1.692%, e Alpargatas, que também subiu 4 vezes, de 309% para 1.236%. Então, nessa hora que você pega as ações na mínima, ou seja, depois de uma queda muito forte, elas têm um potencial de ganho muito maior. Quer dizer, é uma oportunidade maior, tá? Desde que elas não sejam uma Azevedo. E vocês vão entender o porquê. Então, olha só, agora quantas ten-baggers a gente já tem só nessa página aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ten-baggers aqui e outras aqui com 900 e poucos por cento. Ó, 1, 2, 3 ações aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, SAMB4, Santander PN, ó, ela subiu de 1,15 para 12,47. Então, quer dizer, ela multiplicou 10 vezes. Por isso que eu estou pegando aqui as ações também que tem mais de 900%. Elas também são ten-baggers. Aí eu resolvi mostrar para vocês por que eu não estou incluindo Azevedo lá naquela lista. Eu peguei apenas um indicador aqui, o preço sobre valor patrimonial, que ele é muito bom para períodos de muita queda. Você percebe que a ação está muito descontada quando ela tem um deságio muito grande em relação ao valor patrimonial. E a gente vê aqui, por exemplo, que a Azevedo ela tem patrimônio líquido negativo, tá? Ou pelo menos em 2008 ela tinha, não sei como está agora. Então eu peguei aqui preço sobre valor patrimonial do segundo trimestre e do quarto trimestre. Então, tendo uma queda muito grande do preço, é normal que esse indicador diminua. Ou seja, é normal que exista agora um deságio maior ou um ágio menor sobre o valor patrimonial. Então, a gente vê aqui as ações, ó, Hering caiu de 1,42 para 1,22. A gente tem aqui, ó, Equatorial, caiu de 1,16 para 0,78. Sanepar, na época, caiu de 0,29 para 0,22. Olha só, você comprava a ação nessa época por 22% do valor patrimonial. Lojas Renner, caiu de 4,99 para 2,30. É engraçado a gente perceber que todas elas estão com valores patrimoniais, preço sobre valor patrimonial mais caro hoje do que elas tinham nessa época, inclusive no segundo trimestre. Isso é uma coisa que me chamou um pouco a atenção.
A Hering está aí com 3, alguma coisa, a Equatorial está com 2, alguma coisa, a Grendene também, o Odontoprev está com mais do que isso, a Renner já está com 8 vezes o valor patrimonial, a M. Dias Branco 3 ou 4 vezes, enfim, todas elas estão com esse preço sobre valor patrimonial um pouco maior aí. Então, uma coisa que me chamou a atenção aí. E aqui a gente consegue ver agora uma comparação de 1 ano e 10 meses para cá, desde aquele fundo que a gente viu no primeiro mapa aqui, no primeiro gráfico que a gente viu no vídeo de hoje, que a gente mostrou lá aquele fundo em 21 de janeiro de 2016 até o dia de hoje, aí, 10 de novembro de 2017. A gente vai ver que a gente pegando apenas 1 ano e meio, a chance de ter um 10-bagger é menor. Mesmo assim, a gente tem 2 10-baggers aqui. O de Gol tem o preço sobre valor patrimonial, ou tinha no quarto trimestre de 2015 negativo, o que mostrava aí uma chance, aí, uma dificuldade aí para a gente investir nela, para a gente prever essa virada nela. Enquanto isso, a gente tinha outras ações aí que tinham preço sobre valor patrimonial bem baixo. Ó. O Ziminas, por exemplo, estava apenas a 12% do valor patrimonial dela. A gente tem aqui ó, a Unipar Carbocloro 0,25%, Cristal PNB 0,25 também. A própria Gerdau Metalúrgica Goal 3, ó, 0,05. E Gerdau Goal 4, ó, 5% só do valor. Tá? Então, a gente tem aí algumas empresas que já mostravam como elas estavam descontadas e caso acontecesse aí alguma coisa, elas iriam conseguir aí reverter. A gente vê que mesmo sendo 1 ano e 10 meses só, a gente tem aqui muitas empresas que pelo menos foram 5-baggers, que seria 500% aí de aumento. O preço multiplicar por 5. Tá? Então a gente vê aqui, ó, desde a Vulcabras aqui para cima, a gente tem aí empresas que cresceram o valor 5 vezes. Então, Vulcabras saiu de 1,72 para 9,20, por exemplo. Tá? A Via Varejo 3 saiu de 1,12 para 6,52. E é interessante a gente ver que todas elas têm aqui uma escadinha. Ó. O valor em janeiro de 2016 é menor que em novembro, que é menor do que no ano seguinte. Ó. E sempre crescimentos fortes. Só que aí o que acontece? O preço atual já saiu grande parte desse desconto. Essas ações aqui já foram descobertas pelo mercado e elas já subiram. Elas ainda podem dobrar de valor? Podem. Elas ainda podem, talvez, até triplicar de valor? Sim. Mas subir 10 vezes como o Peter Lynch gostava, elas não devem mais subir. Elas não devem ser novas 10-baggers. Porque, por exemplo, para Bradespar virar uma 10-bagger agora, ela teria que, desde janeiro de 2016, ter subido 6.800%, que 680% vezes o 1.000% que ainda faltaria. Então, já é mais difícil. Naquele gráfico lá atrás, no início do vídeo, eu cheguei a falar sobre o período de 2013 a 2016, novembro de 2013 até janeiro de 2016, em que a bolsa caiu aí em torno de 31%, 31,57%. E aí eu resolvi ver se nesse período a gente teve alguma 10-bagger, mesmo sabendo que era muito difícil. Quer dizer, a gente pegou lá de 2008 até 2017, o Ibovespa estando ficado mais ou menos estável, constante, e só tiveram 3 10-baggers, inclusive com uma queda, seria mais difícil ainda a gente conseguir alguma 10-bagger. Então, eu cheguei a pegar aqui essa planilha que está aparecendo aqui agora, e a gente percebe aqui que Klabin conseguiu aí 290%, tá? Então, a gente vê aqui que tem uma empresa, a Raia Drogasil conseguiu 140%, Tecnosolo conseguiu 108%,
Mesmo assim, a gente vê como é difícil achar uma ação aqui. Vocês vejam que quase todas as empresas que estão aqui têm esse final 34. Eles são recibos. Então, ó, Visa, Netflix, 3M, McDonald's, Johnson, GE, Pfizer, Walt Disney, Apple, AT&T, Home Depot, enfim, todas essas são recibos. Então, o que fica aí de mensagem para a gente? Num período que a gente sabe que vai ter queda, a gente se protege investindo em recibos da Bolsa lá dos Estados Unidos, porque normalmente o dólar vai subir e aí o dólar mantém aí esse valor. E a Klabin, como ela tem uma grande receita em dólar, ela conseguiu segurar aí. Tá? As outras, a Raia Drogasil teve um crescimento bem expressivo, não estou falando do preço da ação, mas de lucratividade, de quantidade de lojas abertas, etc. Por isso ela conseguiu crescer também. E a Tecnosolo aí é por especulação mesmo, é uma empresa que é mais complicada. A gente vê que lá embaixo a gente ainda tem, por exemplo, Suzano, que também tem muita receita aí em moeda estrangeira. Tá? Então fica aí a deixa. Em mercados de crise, em época de queda, é uma boa a gente aí diversificar com recibos da Bolsa dos Estados Unidos. Bom, estudar o passado é muito interessante, tudo serve para a gente embasar a nossa análise, mas a grande pergunta que fica é a seguinte: qual vai ser a próxima ten bagger ou quais vão ser as próximas ten baggers? E aí o Peter Lynch, ele fala muito bem aqui no livro dele do seguinte: uma empresa para crescer aí 10 vezes ou mais em um determinado período de tempo, e vocês vejam que é importante a gente dar tempo para a ação conseguir chegar nesse valor, não adianta você investir hoje e querer o dinheiro para o Natal ou para as férias do ano que vem, entendeu? A gente está falando aqui de um investimento a longo prazo com uma história que a gente montou em cima daquela ação e que a gente acredita que pode acontecer. Então a gente acaba tendo aí duas formas da ação subir muito. A primeira seria se você espera realmente um grande crescimento da empresa, e quando eu falo da empresa, eu estou falando de receitas, de lucro, de margens, exatamente o que aconteceu, por exemplo, com a Magazine Luiza. E a outra forma seria se a gente percebe que essa empresa determinada que a gente quer comprar está com um grande desconto. Então, ela talvez não vai crescer tanto assim, ou vai crescer um pouco, porque ela precisa crescer para chamar a atenção do mercado, mas ela está com grande desconto. Então, eu fiz uma tabela aqui das ações que mais perderam valor nos últimos 9 anos e meio. Só que do lado tem a variação em 1 ano e 10 meses também. Então, o que acontece? Uma ação, por exemplo, que em 9 anos e meio, como a Carsten, que perdeu 95% e em 1 ano e 10 meses subiu 52%, ela talvez mereça uma atenção. A gente teria que estudar. Uma Tectoy que caiu 95%, mas em 1 ano e 10 meses subiu 487%, merece uma atenção. Quer dizer, de 2008 a 2016, ela deve ter perdido 99, alguma coisa por cento. Então é importante a gente ter essa noção. Se ela subiu aqui já 5 vezes a Tectoy, é porque ela tinha caído mais ainda do que 95%. Então ela devia ter caído 99%. Tá? Aqui, ó, Forjas Tauro já subiu 100% em 1 ano e 10 meses. Tá? Mas aí a gente tem que olhar lá os indicadores, ver o crescimento da empresa, se tem lucro ou não, qual é a expectativa da empresa. Muitas vezes a gente vai precisar ligar para a própria empresa, lá para a relação com os investidores, mandar e-mails, às vezes até chatear um pouco o pessoal para a gente saber aí se a empresa tem potencial de crescimento ou não. Tá? Quem é membro Gold sabe que existe uma dessas ações aí que estão na carteira Gold. Existia uma outra lá atrás que saiu porque teve um resultado ruim no segundo trimestre ainda, já mais atrás ainda.
Então, é algo que eu gosto também de analisar. Pegar uma empresa, botar lá 3, 4% de uma ação que caiu muito em 10 anos, mas que eu veja que tem aí um potencial de alta. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí. Depois vocês baixem a planilha lá, eu vou disponibilizar de novo, www.dicadehoje7.com/planilhas. Quem quiser conhecer lá a carteira Dica de Hoje da área de membros, aí é só sendo assinante, mas quem quiser conhecer as outras carteiras, pode cadastrar o e-mail lá, recebe a senha. O endereço está aparecendo aqui embaixo, https://areademembros.dicadehoje7.com. Quem for já membro Gold, teve relatório aí no final de semana, como sempre, já está lá também para vocês poderem ler, raciocinar e tomar a sua própria decisão aí em termos de investimento. Como sempre, está bem eclético lá. Eu fiz análise sobre 3 ações nesse último relatório, além de fazer aí um levantamento dos FIIs de papel que existem, porque na semana passada eu cheguei a falar que eles talvez pudessem ser uma opção como diversificação aí da renda fixa. Gente, eu queria agradecer aí a vocês por estarem acompanhando mais esse vídeo. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. E até a próxima. Quarta-feira a gente está aí de novo. Tchau, tchau, abraços e bons investimentos.